Fala, meus queridos, professor João Branco aqui pronto para começar mais uma aula. Na aula anterior com vocês eu deixei uma tarefa para vocês executarem no finalzinho da aula, né? Eu falei sobre corte total e deixei uma tarefinha para vocês executarem. Tô com essa tarefinha agora, eu vou corrigir ela para vocês passo a passo aqui para mostrar como é que a gente executa um corte total naquela peça que eu pedi para vocês fazerem o planejamento do corte na vista frontal e apresentar o corte na vista superior. A peça é essa aqui, ó. Eu pedi para vocês desenharem a perspectiva isométrica dessa peça, né? Aí eu falei que poderia variar entre a folha quadriculada ou a folha igual eu vou fazer aqui com vocês, que é a folha direto na prancha, né? Pedi para vocês baterem as vistas ortográficas, executarem o corte de acordo com esse planejamento de corte. Veja bem a posição da seta apontando, né? Que o corte vai ser representado na vista superior. Então, basicamente, essa era a tarefa e é essa tarefa que eu vou executar com vocês agora. Meus queridos, já fiz aqui para adiantar uma margem, uma legenda, práticas de corte total. Essa peça agora ela tem 45 milímetros de altura. Se vocês observarem aqui o lado direito dessa peça, vocês vão perceber que ela tem 45 milímetros de altura. Eu vou desenhar ela aqui e vou fazer as vistas ortográficas aqui embaixo. Aquela técnicazinha que eu ensinei para vocês lá no módulo 2, para evitar que o desenvolvimento da perspectiva isométrica bata na margem aqui em cima, eu vou aplicá-la agora. Eu multiplico 45 por 2,5, 45 vezes 2,5. A gente tem um resultado de 112,5. Então, a partir da margem de cima, eu vou jogar para baixo aqui, algo em torno de 115 para deixar arredondado, não tem problema não. Agora eu vou pegar minha régua e vou fazer uma linha que a gente chama de linha de base, linha terra, linha bem clarinha que vai ser onde vai iniciar o desenvolvimento da minha perspectiva. Meus nobres, agora eu vou desenvolver a perspectiva isométrica e como eu já falei para vocês, tudo começa a partir do eixo isométrico, né? Então com a minha própria régua de 30 graus, eu vou iniciar. Aí o outro raciocínio é o seguinte, ela vai ter 65 milímetros, né, de comprimento. Então, se eu iniciar, por exemplo, o eixo aqui e jogar 65, ela vai vir até aqui assim, a parte de baixo da peça. E ela vai subir, né? Aí eu posso, pensando nessa linha de raciocínio, jogar o eixo para cá e jogar ele para cá. Eu vou jogar o eixo mais ou menos nessa altura aqui, para mim já está ótimo, já está excelente aqui nessa altura, tá? Então, eu vou marcar um pontinho aqui de leve, só como referência. Meu eixo vai começar aqui. Nessa linha de raciocínio, com a minha reguinha de 30, eu jogo aqui, ó, o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. Próximo passo agora, eu vou marcar as medidas de 65, de 22 e de 45 de altura. Ela tem 22 de largura, ela tem 45 de altura a partir do vértice, 45 de altura, e ela vai ter 65 de comprimento. O que eu vou fazer com essa informação? Fazer um prisma retangular. Com essas informações agora eu vou desenhar o prisma. Então tá aqui, eu tô com o prisma feito e já apago alguma dessas linhas iniciais para ganhar tempo no meu projeto. Só apagou um pedacinho do desenho, pessoal, tem problema? Nenhum, zero. Depois a gente vai enegrecer o desenho ainda. Próximo passo, senhores, é o seguinte. Se vocês observarem, no meio da peça, eu vou ter do lado de cá um bloco de 18 por 24. Vou ter uma circunferência aqui. E eu vou ter um rasgo que corta ela nessa altura aqui. Então, são as próximas etapas aí que eu vou executar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o meio dessa peça e de forma bem clarinha vou desenhar esse meio porque ele é a referência de tudo. Ele é o centro do furo retangular e ele é o centro do furo quadrado. Agora uma informação que eu tenho é a seguinte. Dessa face aqui, dessa extremidade, desse vértice, o centro do primeiro quadrado, ele fica afastado em 15 milímetros, certo? O centro do primeiro quadrado. E a partir do centro,
né? Obviamente que não é uma linha que vai ser desenhada, né? Mas eu sei que é o centro por causa da linha tracejada, de traço ponto que tem. O centro ele fica 15 milímetros afastados dessa face. Então esses 15 milímetros eles vão dar aqui. Eu vou subir uma reta e a partir dessa reta eu vou puxar 9 para trás e 9 para frente para totalizar esses 18 aqui, ó. Então vamos lá. Jogo 9 para cada lado agora. Agora ele tem 24 de altura, eu vou jogar 12 para cima e 12 para baixo. Vou marcar aqui os dois. Agora, meus nobres, esse monte de linha aqui, o que eu já posso fazer para dar uma limpada no meu desenho? Já posso tirar essas linhas, uma vez que elas só são referências, né? Depois vão virar linha traço ponto. E depois, quando eu for limpar esse pedaço aqui, elas vão acabar apagando parte do desenho. Então agora é só enegrecer, mas no finalzinho eu enegreço o desenho como um todo. E faço aqui agora o detalhe que leva ela lá para trás, né? Tá aí, tá feito o meu quadrado. Agora a gente vai fazer a partir do centro desse quadrado, que eu marquei aqui embaixo propositalmente, eu vou fazer o centro da circunferência, né? Se eu afastar desse ponto 25, eu acho exatamente o centro da minha circunferência, que está em perspectiva isométrica e virou uma elipse. Então é o que nós vamos fazer. Fiz aqui o centro da minha circunferência e agora eu vou fazer um quadradinho aqui que vai representar minha elipse, que é o próximo passo aí do desenvolvimento. Como é uma elipse muito pequena, eu vou orientar vocês a escurecer ela, pode ser com lápis mesmo, com a mão leve, né? Agora para finalizar o desenho, né? Finalizar a parte isométrica, depois a gente acende o desenho e acabou. Para finalizar o desenho eu tenho que puxar 6 aqui para dentro, fazer uma reta, né? Que é esse espaço aqui que vocês estão acompanhando na tela. 6 aqui que eu vou puxar para dentro. Tá? E eu vou fazer esse rebaixo aqui e a gente termina essa peça aqui na parte do desenvolvimento da perspectiva isométrica. Agora eu havia feito uma linha de centro aqui dela, de ponta a ponta, né, que morre aqui assim, ó. Se vocês observarem, essa parte ela tem 26, né? Vai morrer 26 aqui. Então eu jogo 13 para cima, 13 para baixo, mostrando aqui na tela esses 26 aqui que eu vou traçar jogando 13 para cima e 13 para baixo. Vem com a reguinha. Marquei nos 2 pontos. E agora é só fechar.
Então tem esse ressaltozinho aqui, que é esse pedaço que representa o chãozinho, né? Ou na parte de baixo da peça, a parte inferior dela aqui. Beleza, agora é só apagar. Apagar esse detalhe aqui também. Apagar essas linhas que sobram, né? Se eu tá apagando o desenho, tem problema? Nenhum. Depois a gente enegrece o desenho. Já vou apagar o eixo agora, porque eu não preciso mais dele. O próximo passo agora é o enegrecimento do desenho. Minha perspectiva isométrica é desenvolvida, agora eu vou desenvolver as vistas ortográficas. Então a primeira coisa que tem que pensar é o seguinte, eu tenho que pensar no esquadrejamento dela aqui na folha, dela ficar centralizada o máximo possível. E como é que eu posso fazer isso? De comprimento, vocês podem observar que ela tem 65 de comprimento, né? A frontal vai ficar afastada da vista lateral esquerda em 20 milímetros. 65 mais os 20 milímetros de afastamento, já vai a 85, mais a lateral esquerda que tem 22, já vou ter 107 milímetros, tá? Então, o espaço que eu vou usar para desenhar essas duas vistas, a frontal e a lateral esquerda, é 107 milímetros. Eu vou considerar 110 aqui, 110 milímetros já vai ficar mais ajustadinho. Então, olha, ajustando aqui mais ou menos, tá? Mais ou menos nessa altura aqui, eu vou ocupar esse espaço, já está centralizado aqui. A lateral esquerda ela tem 22 milímetros, então de 110 eu volto 10, eu volto 20 e volto mais 2, 22 milímetros, que é a lateral esquerda. O espaço entre as vistas, né, que eu vou fazer aquela cruz, ele ocupa 20 milímetros. Então eu volto mais 10 aqui, e é exatamente aqui que eu vou desenhar a minha cruz. A minha referência vai ficar mais ou menos aqui assim. Aqui eu vou puxar minha referência e aí nós vamos começar a desenvolver as vistas ortogonais. Faço uma linha bem clarinha, linha de base. Bem clarinha, né? E aqui no meio dela agora eu vou considerar que ela tem 45 de altura. Desse topo aqui, eu vou jogar 45 para baixo. Então, a vista frontal vai vir até aqui. O espaçamento vai vir até aqui assim, tá? Então, a cruz eu vou fazer a base da cruz bem aqui assim. Aqui, ó. Então, aqui vai ficar a divisão das minhas vistas ortogonais. Vou jogar 10 para cada lado e começar a desenhar. Para dar os 20, né? Nas quinas desse quadrado de 20 por 20, que vai mantê-las afastadas entre si, eu vou começar a desenvolver agora a minha vista. Vou começar pela frontal, né? Faço aqui assim. Jogo aqui os 65 que ela tem de espaço, vai vir até aqui. E jogo os 45 que ela vai ter de altura. E fecho esse quadrado aqui. Meio da peça. Agora vou jogar 15 para fazer o quadrado. A partir dos 15 eu vou jogar 9 para cada lado, que ela tem 18. Vocês lembram bem desse quadrado aqui. Eu joguei 9 para cada lado, achei o centro do quadrado e joguei 9 para cada lado. Então, o quadrado está feito. Agora ele vai ter 24 de altura, esse quadrado, então eu marco aqui os dois. 24 de altura. Agora do centro, desse centro aqui, eu vou jogar 25 para cá e vou fazer a minha circunferência. Eu vou fazer minha circunferência de 7,5 de abertura.
Próximo passo aqui agora é fazer essa abertura de 6 milímetros aqui. Para isso eu vou jogar 6 milímetros para dentro aqui na minha peça, para fazer aquele rasgo ali. Marquei 6, depois eu apago essa beiradinha. Marquei os 6 aqui. Fiz os 6 milímetros. Vocês devem lembrar bem que 13 para cada lado. Vista frontal representada. Meus nobres, vista frontal enegrecida. Agora vem a parte que a gente tem chamado a atenção. Indiquei o plano de corte na vista frontal, o corte eu vou executar agora na vista superior, tá? Mesmo essa peça sendo cortada nessa altura aqui, o comprimento dela não varia, ela vai manter o mesmo comprimento. Logo, aqui na vista superior, eu vou fazer também, como se eu estivesse olhando ela por cima agora, com essa largura aqui de 22, ela vai ter o mesmo comprimento que a vista frontal, tá? A diferença é que eu vou ter que botar 22 agora aqui para baixo. Então eu vou... Marco 22 aqui. Então vai vir nessa altura 22, depois eu apago o excesso. Depois eu apago ali o excesso. E tomando a frontal como referência, já aproveitei e fiz a vista superior. Meus nobres, agora é o seguinte, olha só. Essa vista frontal e a vista superior é a mesma peça, e isso é importante, esse entendimento, vocês já fizeram bem isso, só que é ela tombada apenas. Logo, eu digo para vocês que se eu pegar um serrote, se eu pegar uma serrinha, um laser, uma lâmina e cortar aqui, esse quadrado, esse furo, eles são vistos exatamente nessa mesma posição na vista superior, no entanto, tombado de modo que eu vejo ele por cima. Ou seja, agora, se eu olhar na vista superior, eu estou vendo essa parte aqui desse furo retangular. Estou vendo a parte de superfície dele. Só que as peças, elas são alinhadas entre si. Eu já falei bastante isso com vocês. Então, eu venho aqui agora, no alinhamento dela. É um furo passante. No alinhamento dela, mais um furo passante. E aqui embaixo tem mais um ainda, que é um... Meus nobres, dei uma enegrecida já aqui no desenho para ganhar tempo. Agora olha só, vamos fazer a achura. A achura que é o seguinte. Eu vou fazer a primeira achura, que é a orientação, que é 45 graus. Vou botar aqui assim nessa altura e vou fazer. A próxima achura que eu vou fazer, ela tem que ficar entre 1,5 milímetros e 2. Eu gosto de deixar 2 milímetros para poder ficar padronizado. Marquei aqui. Professor, pelo amor de Deus, vou ter que ficar medindo um por um, professor. Não, claro que não. A primeira que eu faço aqui medindo é para dar uma referência visual. E a partir daí a gente replica até embaixo, né? Fiz a segunda, a terceira e pau na máquina. Primeira achura foi feita, achura para ferro fundido, como pede a atividade, né? Agora veja bem, esse pedaço aqui, imagina a lâmina passando aqui, cortando. Esse furo retangular, ele é vazio, ele é vazado. Então aqui a lâmina, ela passa de vez. Então aqui não tem achuramento. Já aqui ocorre o toque do corte, né? Então aqui tem achura, nessa altura aqui, ó, vai ter achura de novo. Mesma linha de raciocínio nessa parte aqui que representa o espaço dessa circunferência até aqui onde o corte bateu.
Então vai ser esse espaço daqui até aqui. Esse pedacinho, professor, é o quê? Essa parte de baixo aqui, ó. Quando eu olho ela por cima, essa parte de baixo não teve corte, eu vejo ela inteira, né? Então ela não tem achura. Tá aí, tá feito. Tá pronto, professor, esse pedaço aqui? Não, vamos botar só, para finalizar agora, as linhas de centro, né? O centro desse furo, a gente vai colocar aqui uma linha de centro. Então assim, ponto, traço, ponto. De repente, a gente usa ela até para cotar lá fora. Aí, gente, esse mesmo centro aqui, ele vai ficar embaixo, né? Tem projetista que vai fazer o centro aqui de baixo, independente desse centro. No meu caso aqui, vai puxar ela, atravessando, já que é alinhado, né? O centro aqui embaixo também. Qual é o grande problema? O grande problema é que na hora que você for colocar um sistema de cotagem aqui, ele pode te atrapalhar. Tá? Então, provavelmente, daqui a pouco nós vamos ter que apagar essa linha de centro. Aqui é a mesma coisa, olha. Eu pego o meio certinho dela, o meio é 18, né? O meio aqui é 9.9 certinho. Faço uma linha de centro, tanto embaixo, tanto quanto em cima. Então, na hora que a gente vai fazer um sistema de cotagem, a gente vê a necessidade de apagar aqui ou não, para continuar fazendo a nossa cota. Próxima vista que falta aqui é a vista lateral esquerda. A vista lateral esquerda ela tem a mesma espessura da vista superior. Então olha que legal. Se eu pegar aqui alinhado, eu nem vou medir mais, hein, ó. Aqui eu já ganho bastante tempo. Pô, pessoal, ficou grande demais, professor. Eu sei, ficou grande, mas eu vou usar um artifício que eu expliquei para vocês lá no módulo. O ideal é você ganhar tempo, né? Então, o artifício que eu vou usar, eu expliquei lá no módulo 3 para vocês, né? Que é o lance do compasso. Posicionei aqui, ponta seca nessa parte, e essa parte aqui é uma outra técnica de rebater vista, né? Ó, achei a primeira parte, perfeito. Agora vamos para a segunda parte. Olha que loucura. Botei aqui. Loucura, 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 professor. Loucura, isso é macumba, professor? Não, gente. Isso aqui é técnica, a gente está usando técnica bem elaborada, bem demonstrada aqui para vocês, tudo no passo a passo. Agora eu apago os excessos. Aí veja bem, eu já não preciso mais de algumas coisas do meu projeto. Esse quadrado de referência eu já não preciso mais dele, que são as linhas iniciais, né? Então já vou tirar logo, tá? Vai ficar aqui agora só a pecinha da lateral esquerda. Quando eu olho ela de lateral esquerda, eu vejo isso aqui, ó. Então, já foi feito. Só que nessa altura vai ter um tracejamento, nessa altura vai ter outro tracejamento, né? Então, vamos botar esses tracejamentos todos. Primeiro tracejamento. Esse tracejamento dessa circunferência, nessa altura. Nessa altura. Nessa altura. Ô, professor, ficou perfeito, hein, professor? Acabou, professor? Galera, eu vou falar para vocês que não. Vocês lembram que isso aqui tem 24 de altura e aqui ela tem 26 de altura? Então, mais ou menos nessa altura aqui, vai ocorrer um outro tracejamento aqui, ó, bem próximo um do outro. Tanto em cima, tanto quanto embaixo. Agora tá certinho. Para finalizar, só uma linha de centro de furo. Pô, professor, talvez fosse legal também se a gente tivesse executado um corte na vista lateral esquerda para não mostrar esse monte de linha tracejada, né? Sim, sim. Com certeza um corte aqui resolveria esse problema de excesso de linhas tracejadas. Tá, mas como não foi o propósito da atividade, foi só executar um corte mesmo, total na peça, eu vou aqui agora dar uma enegrecida nela.
Agora, para fazer a cotagem, eu vou começar aqui pela vista superior, tá? Eu vou fazer uma cotagem por face de referência, tá bem? Vou puxar uma cota aqui para baixo e vou botar algumas cotas já na vista superior e outras cotas eu vou botando, distribuindo pelo projeto. Tá bem? Então aqui eu vou botar o centro, a cota de centro que nós já temos. Vou colocar a cota do segundo centro. E vou colocar a cota total. Aqui eu boto as informações de espaçamento. Se eu planejei o corte aqui em cima, eu executei e nomeei o corte aqui embaixo, corte A. Eu vou botar essa cota de 18 aqui. Está aí o projeto todo finalizado, o projeto todo cotado, tá? Entregar dessa forma aqui, o operador ele consegue fabricar essa peça com muita tranquilidade. Importante, nomenclatura do corte na vista em onde o corte foi representado, plano de corte na vista onde ele foi imaginado. Meus queridos, mais uma aula produtiva que a gente teve aqui, executamos a atividade, fizemos o passo a passo dela. Eu fiz com vocês aqui o desenvolvimento da perspectiva isométrica, das vistas ortográficas, depois eu executei o corte, a representação do corte propriamente dito, coloquei a achura a 45 graus, é verdade. Então eu espero que essa aula ela tenha sido muito proveitosa para vocês e que essa atividade prática que eu desenvolvi tenha sido um verdadeiro tira-dúvidas aí para vocês também, que eu fiz revisão de alguns módulos anteriores. Beleza? Um grande abraço, já na próxima aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os tipos de cortes. Até lá!